Muito bom dia, amados da PIB Nova Vida. Hoje é 17 de dezembro, final do ano está chegando. E a nossa leitura está na carta aos Hebreus, capítulo 5 ao capítulo 7. Eu quero iniciar essa nossa devocional, essa nossa conversa, com um texto do capítulo 5, que são os versículos 11 a 14, que diz assim: A esse respeito temos muitas coisas que dizer, e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Há várias coisas muito interessantes nesse texto aqui que o autor aos Hebreus destaca. Mas eu quero destacar aqui no versículo 11, no comecinho dele, a respeito temos muitas coisas que dizer, difíceis de explicar. Muitas coisas que estão aqui na carta aos Hebreus realmente são difíceis de explicar e de entender. Mas a razão que o autor coloca aqui é porque tendes tornado tardios em ouvir. Eu entendo isso e aplico isso para a minha vida no sentido de que eu preciso separar um tempo para estudar a palavra de Deus. Eu preciso ser dedicado a essa questão a ponto de ir atrás das respostas que, às vezes, numa primeira leitura, eu não consigo encontrar na palavra de Deus. E textos difíceis, devo buscar o entendimento, devo buscar a compreensão de tais. Ou com pessoas mais maduras, às vezes também com autores que nós temos aí, autores muito bons que nos ajudam a entender determinados textos das Escrituras. Agora, algo que o autor aí destaca e que me chamou a atenção, é lá no final, no versículo 14, ele fala assim: mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Como eu disse, a prática do estudo da palavra de Deus, a prática de colocar a teoria em ações no nosso dia a dia, isso gera crescimento espiritual. Isso gera cada vez mais uma facilidade de compreender e entender as Escrituras. Por exemplo, no capítulo 6, nós temos aí um texto difícil de compreensão. Um texto ainda hoje em dia, há muitos debates em cima desse texto. É um texto que fala, por exemplo, lá no versículo 4 ao versículo 6. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes no mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. Esse é um texto difícil e esse é um texto que tem sido debatido no decorrer
da história da igreja, relacionado à soteriologia, relacionado à questão da perda da salvação. O crente pode ou não perder a sua salvação? E muitos usam esse texto para afirmar que sim, e alguns outros para afirmar que não. Quando nós olhamos mais cuidadosamente para o argumento usado aí pelo autor aos Hebreus, ele se firma numa verdade absoluta de que o apóstolo Paulo menciona nas suas cartas, que quando nós nos convertemos, nós fomos crucificados com Cristo. E isso é um ato, é um fato no mundo espiritual. E se tomarmos como base esse fato, essa verdade, né, que vem lá do apóstolo Paulo, olhando para aqui, e principalmente para essa palavra, né, é impossível, é impossível. Então, ao meditar nisso, nós chegamos a uma conclusão, bom, isso é impossível acontecer. Uma vez crucificado e ressuscitado com Cristo, isso é um fato operado por Deus e que não há como reverter. Mas eu não quero entrar aqui em debate, né, teológico, mas eu quero usar esse texto para mostrar a premissa que o próprio autor, né, nos dá no capítulo 5, no texto que lemos anteriormente. Coisas difíceis de explicar e difíceis de entender, mas tem sim, tá? Como compreender à luz de um todo, de um estudo, né, mais aprofundado das Escrituras. Quero encerrar essa nossa devocional com um outro texto que também é difícil de se explicar e de se entender, que está no capítulo 7, versículo 2, 3, diz assim: primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. De quem o autor está falando aí? De Melquisedeque. Uma figura misteriosa lá do Antigo Testamento, lá do livro de Gênesis. No capítulo 7, o autor aos Hebreus, ele narra algumas questões aí, né, do encontro, tá, dele com Abraão, ou seja, de Abraão com ele, né, entregando a ele dízimos, né, de uma vitória conquistada. Mas é um personagem que ele aparece e da forma como ele aparece, ele desaparece nas Escrituras. E o autor aos Hebreus, ele ainda coloca dessa maneira, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência. É um personagem difícil de se explicar. Mas quando nós olhamos, né, tem até um livro que foi escrito, que fala o fator Melquisedeque, né? E Melquisedeque é um tipo de Cristo, e aí nós vamos associando várias verdades das Escrituras e nós chegamos muito próximos, né, de uma explicação e de uma compreensão sobre esse personagem. Mas há necessidade de exercitar, né, a nossa mente pelo estudo da Palavra de Deus e pela prática da Palavra de Deus. Então, amados, mesmo tendo alguns textos difíceis, eles não são impossíveis de serem compreendidos e de chegarmos à verdade revelada por Deus através deles. Por essa razão, devemos, sim, cultivar uma vida de devocional, uma vida de estudo da Palavra de Deus comprometida, séria, para chegarmos a uma maturidade cada vez maior e à estatura de um varão perfeito. Que Deus nos abençoe nesse dia.